Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Uma excelente segunda-feira, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, tudo bem? Conforme o combinado que nós fizemos na live, a professora está aqui passando a resposta para vocês, as respostas dos exercícios complementares, isso aqui é a apostila 2, tá? Exercícios complementares da apostila 2, que eu dei no dia 3/8, 4/8 e 7/8, tá? São a congruência de triângulos. Aqui tá a resposta do exercício 1, tá? Vamos lá. Vou fazer devagar o 1, ó, acaba aqui em cima, certo? Aqui está a resposta do exercício 2. Pausa o vídeo, verifica. A resposta do exercício 3, 4 e 5 e 6. Para o vídeo e olha certinho. Está tudo ok. Ai, Pro, não consegui fazer a resposta não deu certo. O que eu faço? Manda um WhatsApp para Pro ou marca um pontinho de interrogação e na live tiramos as dúvidas, tá bom? 6, aí eu vou virar a página e nós temos também o exercício 8 e 9, a resposta, tá bom? Pausa o vídeo e verifique. Espero que vocês tenham acertado. Mas se houve erro, me procure, tá bom? Vamos lá? Agora, a professora vai passar a resposta da aula da semana passada, tá? Sobre a fatoração do trinômio, tá? Do trinômio de segundo grau e a diferença dos dois quadrados, tá? Ou em casa, tá? Aqui tá a resposta do 1. Agora é a apostila 3, página 390. Tá? Apostila 3, página 390. É o em casa da primeira unidade. A fatoração da diferença dos dois quadrados e o trinômio de segundo grau, tá bom? Aqui tá o 1. Aqui tá a resposta do 2. Resposta do 3 e do 4. Pausa o vídeo e verifica certinho, tá? Beleza? Ótimo. Beleza? Beijitos. Todos os em casas corrigido. E vamos lá. Pessoal, agora, depois da correção, unidade 21, frações algébricas, página 393, tá? 393, caderno 3, tá bom? Vamos lá. Frações algébricas. Ó, unidade 21 a 20, nós precisamos saber fatoração e a 21 também. Olha só por quê. Eu vou ler esse exercício aqui, tá? Olha só. Vamos lá. A Maria ganhou um dinheiro na loteria e resolveu distribuir igualmente a 14 mil reais a um grupo de familiares que comemorava com ela o recebimento do prêmio. Mas antes que ela anunciasse a distribuição, das 10 pessoas foram embora, certo? Cada um dos presentes recebeu a mesma quantia calculada por Maria, antes da saída das 10 pessoas. Assim, ela distribuiu todo 12 mil reais. É possível saber qual era o número de familiares que estava com ela no início da comemoração? Nós vamos traduzir. Se chamar de X o número de familiares que estava com Maria no início da comemoração, pode escrever. Aí nós estamos lá. A fração que corresponde à distribuição antes da saída dos 10 familiares. Então, 14 sobre X. A fração que corresponde à distribuição após a saída dos familiares. 12, X menos 10. X nós chamamos o número de familiares. Se os familiares receberem a mesma quantia, essas duas frações podem ser igualadas. Aí tá aqui, galera, ó, igualou,
certo? Aí ele fala assim, ó, resolver essa equação responderia a questão do problema. Assim ele dá a introdução. Você tá vendo aqui que no denominador tem incógnitas, que não é muito comum você ver. Aqui tem um outro exemplo, aqui embaixo. Eu vou ler só esse. Você vai entender por quê. Vire a página. Então, nós vamos ver agora aqui, ó, página 394. Aí ele dá um outro probleminha e traduz. Aí ele fala assim, ó, nesse momento, não vamos resolver essas equações. Então, nesse momento, nós não vamos resolver. Só que eu quero que você entenda que essa fração desse tipo é denominada fração algébrica. Chama-se fração algébrica, que é o nome do nosso enunciado. Nas aulas desse módulo, vamos aprender a manipular as frações algébricas e realizar simplificação de frações algébricas e divisão de polinômios utilizando frações. Vamos retomar alguns conceitos relacionados a frações estudadas em momentos anteriores. O primeiro conceito que vamos retornar é uma fração também que pode apresentar um quociente. Acompanhe o diálogo. Vamos lá, acompanha. A menininha fala, professor, eu me lembro do 7º ano, é a mesma coisa que 2 que divide 3? Aí a menininha fala assim, isso mesmo, é um quociente, também pode ser escrito de forma de fração. Por isso, 5 que divide 2 é o mesmo que 5 sobre 2, 5 meios. Aí o professor fala, são exatamente essa ideia que utilizaremos nessa aula. O quociente 2A que divide 6AB pode ser escrito da forma de fração. Tá aqui, que a Pro deu uma tarefa para vocês fazerem na live, né? Com esse exercício. Uma fração com expressões algébricas, monômio, polinômios, no denominador é chamado de frações algébricas. Então, embaixo, aqui tem um monômio, mas pode ter um binômio, um trinômio, tá? Se as expressões estiverem apenas no numerador, não temos uma fração algébrica. Então, ó, tá vendo aqui, ó, se a expressão estiver apenas no numerador, não temos uma fração algébrica. Então, é tida como fração algébrica, ó, que aqui você tem um monômio, galera, tá? Aí ele fala aqui, ó, outro diálogo importante. Podemos utilizar a mesma propriedades das frações numéricas para trabalhar com esse tipo de fração? Aí o professor fala assim, sim. Por enquanto, trabalharemos apenas com a simplificação de frações algébricas. Uma dica é importante, pessoal, aí isso aqui é importante. Talvez seja preciso o quê? Fatorar, para depois simplificar. Então, eu primeiro preciso fatorar. Fatorar é escrever em formato de multiplicação. Então, vamos lá. Olha só, o 6, eu fatorei. Então, vamos lá. Vamos fatorar o 6 por 2, 3 e 3. Então, tá aqui. Fatorei 2, 3 e A. Ó. Esse cara aqui, eu tenho que fatorar. E essa fatoração não é diferença de 2 quadrados, não é os trinômios. Por quê? Porque a diferença de 2 quadrados tem que ter um menos. Os trinômios tem que ter 3 termos, aí tem 2. Agrupamento também não dá. Galera, só pode ser fator comum. O que tem comum aqui, que tem comum aqui? O 3 e o A. Coloquem em evidência. E coloco quem sobrou. Depois que eu fatorei, aí eu simplifico. 3A, que divide 3A, simplifiquei. Olha quem sobrou. Olha só. Tá aqui. Aí ele até colocou aqui a justificativa. 3 que divide 3, 1. A que divide A, 1. Tá aí, por isso que aqui, ó, já simplifiquei. Aí. Tá aí. Então, galera,
esse exercício aqui virou a página que eu deixei para vocês na live, a página 395. Aqui tá a resposta. Primeiro aqui eu fiz o A e o B com vocês. Coloquem certinho. Primeiro você fatora, depois você simplifica. Ó, o 9. Primeiro fatora, depois simplifica. Ele o 27, e assim vai, tá? Aqui são as respostas. Qualquer dúvida, manda mensaginha para no WhatsApp, tá bom? Então, quem não fez, faça, confere. E agora o 2. Olha só, aproveitar e colocar aqui uma folha em cima, porque o meu tá resolvido. Eu não queria que vocês olhassem a resolução do meu. Fatore completamente, quando possível. Então, pode ser que alguns não seja possível. O numerador e o denominador das frações algébricas. Então, ele fala aqui, ó, e depois simplifique. Então, primeiro eu tenho que fazer o quê? Aqui no início que fala, ó, primeiro eu tenho que fazer o quê? Fatorar, para depois o quê? Simplificar. Então, galera, primeiro você vai fatorar esse cara. Então, só você fazer. Olha só. Vou fazer, decompor ele, né? Fatorar, coloco aqui, tá? E aqui, fator comum. E depois eu simplifico. Eu queria que vocês fizessem um alerta, colocassem um alerta aí. Por que você não simplificou esse A com esse A? Porque aqui esse A está somando e esse está multiplicando, então não pode. Faça uma observação aqui no lado para você não cometer o erro, certo? Eu quero que você faça todo exercício. Eu queria que você pausasse o vídeo, fizesse, tenha do outro lado, tá? Depois eu vou liberar a resposta, mas pausa o vídeo. Pausa o vídeo e faça. Antes de você pausar o vídeo, eu vou lembrar você como faz a fatoração. Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá. Como que eu identifico? Olha essa aqui. 3 termos. Puxa, 3 termos. Pode ser que ela seja um trinômio quadrado perfeito. Para ser um trinômio quadrado perfeito, tem que ter 2 raízes exatas, sinal de segundo. Aí se tem x vezes x, x ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Deixa eu conferir para ver se eu não fiz nenhuma loucura. Então, x ao quadrado e 9. Beleza, só que tem que dar esse do meio aqui. Pessoal, o que o pessoal erra muito nesse do meio é verificar se dá 6x. Não é que aqui vai dar 6x ou aqui vai dar 6x. Esses dois somado, esses dois retângulos somado que dá 6x, tá? Então, tá aqui, ó. 3x mais 3x, 6x. O quadrado do primeiro, 2 vezes. Por que 2? Porque eu tenho 2 retângulos congruentes, galera. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eles são 2 iguaizinhos. Então, 6x e o quadrado do último. Que é 9. Tá aqui. Aí, ó. Fatorei. Depois de fatorar, simplifica. Mas nunca esqueça, para eu fatorar um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que verificar o do meio sempre, tá? Dessa forma, você pode verificar, dessa forma, mas não esqueça esse 3x, mais esse 3x que dá esse. Por isso que é 2 aqui, tá? Fatorei por trinômio quadrado perfeito. Posso afirmar, tá bom? Raiz, sinal, raiz. Se aqui fosse menos, 2 menos. Se aqui for mais, 2 mais. Tá bom? Vamos lá. Esse cara que nós aprendemos, foi sucesso aí, ó. Esse cara é o mais tranquilo. Diferença de 2 quadrados.
Como que eu identifico a diferença de dois quadrados? Sempre aqui vai ser menos, para se aqui fosse mais, não poderia ser diferença de dois quadrados. E duas raízes exatas, duas raízes exatas. Então, raiz de 4, ou de 16, 4, tá aqui. E x é x. Então, vou conferir para ver se eu não fiz nenhuma loucura. 4x vezes 4x, 16x ao quadrado. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. Galera, pelo amor de Deus, tá vendo que o trinômio são dois iguaizinhos. Aqui é um mais, outro menos, tá? Agora, vou lá. Vamos lá. Esse cara aqui, 3 termos, pode ser que seja um trinômio de segundo grau ou um trinômio quadrado perfeito. Esse cara multiplicado, beleza, m vezes m é meu quadrado. Só que não tem raiz de 7. Então, esse aqui é um trinômio de segundo grau. Então, eu tenho que achar um número multiplicado que dá 7, que é o produto. Então, eu penso 1 vezes 7 dá 7. E somado, que dê 6. Aí eu tenho que ter cuidado com esse sinal aqui, ó. Se eu colocar 2 mais, o 1 e o 7 ser mais, 7 mais 1 dá 8. E aqui, ó, os dois positivos vai dar positivo e aqui é negativo. Então, eu sei que um é mais e outro é menos. Como o 6 é maior, aqui vai ser mais e aqui vai ser menos. Porque 1 vezes 7, 7 sinais diferentes da multiplicação, menos 1 e mais 7, ou não na multiplicação, desculpa, na soma. Devo 1 e tenho 7, tenho 6. Tá aqui, galera. Ó, então, fatorei. Agora eu posso simplificar, tá? Agora vamos para o próximo. 4 termos, agrupamento. Ai, Pro, sempre 4 termos é agrupamento? Não, eu acho que é agrupamento. Vou tentar. Não deu certo? Paro. Primeira coisa que eu faço, maior divisor comum entre 12 e 15. É 3. Por que vocês não pegou esse aqui? Porque o único que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o 3. Coloca ele em evidência. E o x, tá? Coloquei aqui. O único comum aqui é o y. Cuidado, ó, aqui é menos, porque quando eu faço isso aqui, tem que dar esse aqui igualzinho o sinal. Só que, antes de você simplificar, você tem que finalizar o agrupamento. Então, 4m mais 5 é um grupo, esse e esse são iguaizinhos a um grupo, vezes 3x menos y é outro grupo, tá bom? Finaliza, depois simplifica, tá? E esse 3 termos, é um trinômio? Não, galera, ó, não tem raiz, não tem nada ao quadrado. Então, nem sempre 3 termos é um trinômio, tá, galera? Então, fator comum. Então, tiro o maior divisor comum de 14, 21 e 35 e tá aí, tá? É o 7 e tá aqui, tá? Esses aqui que eu acabei de resolver, tá lá nos complementares o exercício 2, que eu vou passar essa semana para vocês. Mas, ó, esses aqui já tá resolvido. Não te dá o direito de errar. Presta atenção no sinal, tá? Então, faça esse exercício 2 aqui, ó. Ó, tô passando a resposta. Ó, primeiro fatora para depois simplificar. Ó, as respostas. Pausa o vídeo, não vê a resposta antes de você fazer, tá? Virou a página, o 2 acaba do outro lado. E a resposta, ó, do G, dá para ver o H, né? O H certinho. O G, como é o agrupamento, eu só posso simplificar depois e fazer o grupo certinho. Tá aí, tá? Galera,
atenção. Não vê a resposta antes, antes de fazer. Eu só aprendo fazendo, tá bom? Ó, um bom dia para vocês, fiquem com Deus, nós vamos ficar por aqui, vou deixar alguns exercícios do em casa para vocês fazerem, façam certinho, qualquer coisa, só chamar a professora pelo WhatsApp. Um beijo.